O Deus do Amanhã, Neale Donald Walsch. Áudio 2. Parte 3. Apresentação do Deus do Amanhã. Então voltamos exatamente ao ponto de partida. Quando eu disse que este livro se destina a salvar o mundo, eu estava falando sério. O que ele vai me dizer que outros livros ainda não me disseram? Nada. Nada? Nada. E ele vai salvar o mundo? Poderia. Foi feito para isso. E poderia sim. Então, se tudo que eu vou ler aqui já apareceu em outros livros, para que me dar ao trabalho de ler esse livro? O mundo está à beira do desastre e tudo o que há em outros livros não serviu para nada. Correto na primeira afirmativa, incorreto na segunda. Tudo o que há em outros livros ajudou a humanidade a afastar o desastre no passado. A sabedoria esotérica do mundo ajudou a corrigir seu curso antes, e pode fazer isso de novo. Porém, essa sabedoria agora precisa se expandir para levar em conta as possibilidades ampliadas de autodestruição da humanidade. A educação é a chave, é a ferramenta mais poderosa que vocês têm. Eduquem a todos, falem para todos sobre Deus e sobre a vida. Eliminem o analfabetismo. Depois, eliminem o analfabetismo funcional. Em seguida, o analfabetismo espiritual. O pré-requisito para isso é apenas uma nova rede de comunicação mundial e uma nova mensagem mundial da humanidade para a própria humanidade. Quanto mais meios de autodestruição vocês conhecerem, mais terão de aprender como se salvar. Agora é hora de expandir a sua base de conhecimento de Deus e da vida, de crescer na sua compreensão, de aumentar sua vigilância e de ampliar sua consciência. É hora de passar da antiga espiritualidade para a nova espiritualidade. Hora de abandonar o Deus de ontem e adotar o Deus de amanhã. Isso não vai ser fácil. As pessoas não gostam de abandonar o antigo pelo novo. Então vamos deixar claro pela última vez que a questão que estamos tratando aqui não é um novo Deus, mas uma nova experiência do antigo Deus. Às vezes, é preciso dizer uma antiga verdade com palavras novas, uma parte renovada da antiga sabedoria, para que aquela verdade seja ouvida e compreendida. Todas as verdades e toda a sabedoria que vou compartilhar com você aqui já foram partilhadas antes. De tempos em tempos na história da humanidade, o seu entendimento antigo foi renovado para os tempos modernos. Pensamentos expressados antes foram articulados novamente de uma forma nova e ampliada. Abraão fez isso, Moisés fez isso, o Buda fez isso, Jesus fez isso, Maomé fez isso, Baha'u'lláh fez isso, Jalal ad-Din Rumi fez isso, Joseph Smith fez isso. Muitos mestres e muitos professores, conhecidos e desconhecidos, fizeram isso, e muitos estão fazendo isso hoje. Tudo bem. Mas e se eu disser que as minhas antigas ideias não incluem qualquer crença em Deus? E se toda essa conversa sobre Deus simplesmente não me interessar? Se me deixar frustrado? Ou se me levar a um ponto da minha mente em que não tenha significado nenhum, realidade nenhuma? O Deus do amanhã não vai exigir que você acredite em Deus. Não vai? Não, ela não vai exigir isso. E essa é a primeira diferença importante do Deus de ontem para o Deus do amanhã. 1. O Deus do amanhã não exige que qualquer pessoa acredite em Deus. Espere um minuto. O Deus do amanhã será feminino? Sim, exceto quando não é. Então, será masculino, exceto quando não for. E nesse caso, Deus não será masculino nem feminino. Não terá gênero. Não terá gênero. Não terá gênero. Não terá gênero, tamanho, forma, cor, nem qualquer característica de um ser vivo individual. E essa é a segunda diferença importante do Deus de ontem para o Deus do amanhã. 2. O Deus do amanhã não tem gênero, tamanho, forma, cor e nenhuma característica de um ser vivo individual. Quer dizer que o Deus do amanhã não é um ser vivo? Não, não no sentido que você dá a essas palavras. Como pode? Se Deus não é um ser vivo, então o que é Deus? Bem, é exatamente sobre isso que essa nossa conversa versará. Mas deixe-me contar uma história.
Uma mulher vai para a varanda à tarde da noite e olha para o céu estrelado, com lágrimas nos olhos, procurando respostas para suas dúvidas, procurando a cura para o seu coração partido, e vasculha os céus. Sente-se só, desesperada. Deus, ela diz, se está aí, mostre-se para mim. Não posso mais continuar assim sozinha. De repente, uma estrela cadente corta o céu aveludado. O coração da mulher para de bater. Ela não consegue acreditar no que está vendo. Agora, tenho uma pergunta para você. Aquilo era Deus? Sim, acredito que tenha sido Deus quem fez aquilo acontecer. Não, eu não perguntei se foi Deus quem fez aquilo acontecer. Perguntei se aquilo era Deus acontecendo. Bem, eu não sei responder, poderia ser uma coincidência. E o que provoca a coincidência? Bom, eu diria que Deus provocou aquilo. Mas então, retornamos a uma definição de Deus que afirma que Deus é a causa das coisas, e não que as coisas são causadas. Você supõe que Deus poderia ser tanto a causa e aquilo que é causado? Você acha que Deus poderia ser o Criador e a criatura ao mesmo tempo? Nunca pensei nisso dessa forma. Sei que outras pessoas já pensaram assim, é claro. Os grandes pensadores da história da humanidade exploraram repetidamente esse tópico. Um sistema completo de pensamento, o panteísmo, desenvolveu-se em torno dessas explorações. De acordo com o panteísmo, o universo é Deus, o Criador e a criatura são a mesma coisa. Mais recentemente, o físico John Wheeler propôs uma concepção do universo que ele chamou de participação do observador. Ou seja, um universo participante num círculo fechado no qual, de acordo com a física quântica, nada que é observado está isento da influência do observador. Em outras palavras, o Criador e a criatura são um cria o outro. Ou, como você muitas vezes disse, nós somos Deus deificando. Mas não, à primeira vista, eu diria que Deus é o Criador e que nós e o mundo somos as criaturas. E se eu não acreditasse em Deus, diria que o que fez com que a estrela cadente aparecesse foi apenas o acaso. E o acaso selecionou ao acaso aquele momento para aquela ocorrência ao acaso? Sim, se eu não acreditasse em Deus, eu diria que sim, que o acontecimento foi causado pelo acaso. Mas o que sei? O que você quer de mim? Estou dizendo que poderia ter sido apenas o que aconteceu. O fato de ter acontecido naquele momento exato não teria significado algum, exceto o significado que alguém dá ao fato. Agora você disse uma coisa importante. Nada tem significado algum, a não ser o significado que você atribui. Ora, na história que contei, que significado você dá à estrela cadente que surgiu no céu no exato momento em que a mulher pede a Deus para dar um sinal da existência de Deus? Realmente não sei qual significado dar a isso. Eu não sei a que conclusão devo chegar, eu não estava lá. Eu não tive essa experiência, por isso não sei o que dizer. O que você acha que a mulher poderia dizer sobre isso? Ela poderia dizer que a estrela cadente foi causada por Deus, ou que a estrela cadente era Deus, atendendo a sua prece naquele exato momento. Poderia ser levada a acreditar numa dessas coisas, dada a sincronia do evento. É verdade. E se ela acreditasse que a estrela cadente era Deus, você acha que ela ia vivenciar um Deus masculino ou um Deus feminino? Entendo o que quer dizer. E eu digo que o Deus do amanhã mudará de forma conforme ditar cada momento e cada indivíduo que busca vivenciar Deus. Espere aí, você quer dizer que somos nós que decidimos quem e o que Deus é? Por que está tão surpreso? Vocês têm feito isso desde o início dos tempos. Vocês chamam isso de religião. As religiões não decidem quem e o que Deus é. As religiões simplesmente nos dizem o que Deus disse sobre isso. E quem diz o que Deus disse? As religiões. Então, quem está dizendo o quê? As religiões estão nos dizendo o que Deus disse para as religiões. Ou melhor, o que Deus disse para aqueles cujos ensinamentos formaram a base das religiões. Em outras palavras, o que Deus disse para os seres humanos. Sim, o que Deus disse para os seres humanos, mas em revelações muito especiais.
para pessoas muito especiais, em momentos muito especiais da história da humanidade. Como as revelações que estão sendo feitas aqui para você, nesse momento? Ora, isso é pedir demais para a maioria das pessoas. Não acho que a maioria das pessoas vai acreditar ou aceitar que Deus ia resolver revelar-se para mim, pessoalmente, na forma desse diálogo no papel, se é isso que está querendo saber. Sei muito bem que elas podem não aceitar que o Deus de ontem faria isso, pelo que vocês acreditam a respeito dele. Mas podem aceitar que o Deus do amanhã faria isso, porque o Deus do amanhã falará com todos, o tempo todo. E essa é a terceira diferença importante entre o Deus de ontem e o Deus do amanhã. 3. O Deus do amanhã fala com todos, o tempo todo. Como? Como é que isso vai acontecer? Todo mundo vai conversar com Deus? Todo mundo já está conversando com Deus, o tempo todo. Essa será uma mensagem importante da nova espiritualidade. Deus está se comunicando com a humanidade a todo momento. Não parei de me comunicar com os seres humanos 2000 anos atrás, mas jamais escolhi apenas alguns seres humanos para os quais me revelaria. Estou me revelando para todos os seres humanos o tempo todo. No entanto, apenas alguns deles abraçaram essas revelações, entenderam o que elas eram e as consideraram sagradas. E é por isso que parece que apenas uns poucos as receberam. Deus, a força, a energia, o desígnio, a experiência que alguns chamam de divindade, mostra-se na sua vida exatamente como é e perfeitamente adaptado ao tempo, ao lugar e à situação do momento. Você chama isso de vivenciar Deus, ou então dá qualquer outro nome, coincidência, sincronia, acontecimento, ao acaso, qualquer coisa. Porém, o nome que você dá não muda o que é. Meramente indica qual é o seu sistema de crenças a esse respeito. Você receberá aquilo em que acredita. Correto. Essa verdade tem sido ensinada por muitos mestres. E no futuro, muito mais seres humanos vivenciarão as comunicações de Deus exatamente como elas são, revelações do divino. As pessoas não vão exigir que Deus apareça de uma forma e apenas daquela forma. As crenças das pessoas a respeito de Deus vão se expandir, e essa expansão ampliará a consciência que elas têm do Deus que sempre existiu. Isso me lembra da história do homem de olhos vendados que foi levado para perto de um elefante e cuja mão foi encostada na barriga do animal. Perguntaram o que ele estava sentindo. Ele fez o melhor que pôde, mas quando tirou a venda, ficou atônito ao descobrir que tinha entendido muito pouco da totalidade da experiência. Essa historinha é muito instrutiva. Então você quer dizer que o Deus do amanhã será maior do que pensávamos e que, quando tirarmos nossa venda, entre aspas, vamos descobrir que Deus, na verdade, muda de forma. Aparece numa multiplicidade de formas, dependendo da hora, do lugar, dos acontecimentos daquele momento. É assim que a humanidade vai se permitir vivenciar Deus no seu futuro mais abençoado do amanhã. O Deus de ontem, o Deus em que a maior parte da humanidade acreditou até então, é considerado uma constante. Essa crença não vai mudar, mas vai se expandir. Então, Deus não é uma constante? Deus é uma constante. Deus é aquilo que está sempre presente e constantemente mudando, que se adapta a cada momento, de modo que possa ser compreendido, abraçado, vivenciado e expressado naquele exato momento. Vocês nunca estão sozinhos. Deus está sempre com vocês. Muitas vezes, contudo, vocês podem não ser capazes de ver Deus ou de vivenciar Deus se estiverem esperando que Deus apareça de uma determinada maneira, como fazem tantos que acreditam no Deus de ontem. Não há limite para as maneiras com que Deus se manifesta. Muitos seres humanos tentaram estabelecer limites para Deus, mas o resultado foi que esses seres humanos só acabaram delimitando a si mesmos e a sua capacidade de ver e de vivenciar Deus. Nos tempos antigos, vocês acreditaram em um Deus limitado. Num abençoado amanhã, vocês começarão a acreditar num Deus ilimitado, que pode aparecer de qualquer forma, sob quaisquer circunstâncias, para qualquer pessoa e, de fato, para todas as pessoas em todos os lugares o tempo todo. Na verdade, é isso que está acontecendo agora mesmo.
mas vocês não acreditam. Naquele futuro abençoado do amanhã, vocês vão acreditar e então poderão vê-lo. Em que futuro amanhã? Quando é que esse dia virá para mim? No dia que você quiser. Não sei o que isso quer dizer. Ora, vamos, ajude-me. Sempre rezei pela paz, procurei a verdade, procurei a luz durante décadas. A minha espécie tem feito isso há séculos, milênios. Quando é que eu vou encontrar? O que fará com que eu encontre? O que e quando você quiser. O que eu quiser que seja a causa será? Correto. Você pode resolver que a causa é alguma calamidade externa ou um acontecimento diferente. O que você escolher será o que vai usar. Você pode até resolver usar este diálogo, este livro que está segurando neste momento, para ser a causa do seu despertar. Muita gente fará isso. Cada um de vocês usará alguma coisa desta vida para despertar. E todos despertarão. Vocês dormem um sono do qual todos vão despertar. Mas se esse despertar acontecer tarde demais, será ruim para nós. Ficaremos para trás. Deus nos abandonará, porque não atendemos ao seu chamado enquanto ainda tínhamos chance. Isso não é verdade. Isso é o que alguém lhe disse, mas não é verdade. Esse é o Deus em quem algumas pessoas querem que você acredite. E aqueles que querem que você acredite nisso utilizaram o medo como ferramenta e queriam que você também o usasse. No entanto, se o que você deseja é enxergar a fonte de todo o amor, será que vai usar o medo como lente? O que digo é que todos vocês vão despertar. O meu plano não é que alguns despertem e outros continuem adormecidos. De que adiantaria isso? Qual seria o objetivo? Garanto uma coisa, meus filhos: todos vocês vão despertar. O seu despertar é parte do processo da evolução, é parte do processo da própria vida. A vida é processo de despertar, é o processo de vir a ser, é o processo de saber que a pessoa se transformou no que sempre foi, é o processo de reunir o inseparável. E esse não é um processo de reunião concreta, mas de simplesmente saber mais uma vez que a separação jamais ocorreu. Eu vou repetir isso, porque é extraordinariamente importante e é o ponto crucial teológico da nova espiritualidade. A vida é o processo do despertar. É o processo de vir a ser. É o processo de saber que a pessoa se transformou no que sempre foi. É o processo de reunir o inseparável. E que não é um processo de reunião concreta, mas de simplesmente saber mais uma vez que a separação jamais ocorreu. Então, esse saber mais uma vez é o despertar. Todos vocês vão despertar, já que nenhuma parte de Deus será abandonada por Deus, e nunca poderia ser, pois Deus não pode separar-se de nenhuma parte de Deus. É impossível que Deus abandone Deus. É impossível que Deus separe-se de Deus. Isto só seria possível se houvesse alguma coisa que não fosse parte de Deus. No entanto, não existe nada que não seja parte de Deus, pois Deus não se separa de nada, mas é o todo em tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a soma total de tudo que sempre existiu, existe agora e sempre existirá, mundo sem fim. E essa é a quarta diferença importante entre o Deus de ontem e o Deus do amanhã. 4. O Deus do amanhã não se separa de nada, está presente em toda parte, é o todo em tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a soma total de tudo que sempre existiu, que existe agora e sempre existirá. Essa é a natureza e a verdade de Deus. E no futuro, no amanhã que você escolher, você saberá disso e reconhecerá isso. Temos ouvido isso há anos. Como podemos realmente compreender o que significa? Você vai compreender o que isso significa quando se tornar o que isso significa. O que significa não lhe pode ser revelado até ser revelado por meio de você. Você deve decidir que não se separa de nada e então começa a agir assim. No início pode não parecer fácil, afinal você foi treinado para pensar outra coisa toda a sua vida. No entanto, a transformação pode acontecer. Persista, persista.
E então, um dia, você estará lá. Você terá atravessado a linha divisória e nada irá dividi-lo nunca mais. Nesse dia, você vai abraçar o Deus do amanhã e se regozijará, pois o seu mundo mudará. Por que não sabemos isso agora? Por que não adotamos isso? Porque esta noção de Deus vai contra praticamente tudo que lhe disseram e ensinaram sobre Deus. Mas o que aprendemos veio das religiões mais importantes do mundo. Você está dizendo que o que nos disseram sobre Deus nas crenças judaica, islâmica e cristã não é correto? É incompleto. Essas religiões, e muitas outras, ensinam que o Criador é separado da criação. Então, essa mensagem de que o Deus do amanhã não será separado de nada é uma mensagem radical. É também uma mensagem muito importante, talvez a mais importante da nova espiritualidade. E é o único elemento que falta na maioria das teologias do mundo. É a mensagem que falta. E porque essa mensagem tem faltado, a humanidade não tem tido sucesso nas tentativas de criar um mundo de paz, harmonia e felicidade, e as religiões não estão compreendendo a vida em si, fazendo com que milhões de pessoas percam a experiência da unidade com o Criador e umas com as outras. Se a humanidade adotasse esta mensagem que falta como sua própria nova verdade na religião, assim como costuma adotar novas verdades na medicina, na ciência e na tecnologia, o mundo mudaria da noite para o dia, pois a ideia de que você e todos os seres humanos são um só com Deus e um só uns com os outros é psicológica e espiritualmente revolucionária. Seria esta a peça que falta no quebra-cabeça? Seria por isso que a religião, apesar de todos os seus esforços, de toda a sua sinceridade e de toda a sua verdadeira inspiração, não conseguiu, em todos esses séculos, alterar o comportamento autodestrutivo e violento da humanidade? Esta é uma ótima pergunta. O que temos de fazer para explorar esta mensagem que falta e para adotá-la? Muitos já estão fazendo isso, mas não é um número suficiente para fazer diferença no mundo. O número está aumentando. A raça humana está chegando à massa crítica. O dia da reparação, isto é, da unificação, está bem próximo. O que pode aproximá-lo ainda mais? Você. Você pode. Quer dizer eu especificamente ou qualquer um de nós? Qualquer um de vocês. Todos vocês. Como? Viva essa mensagem da indivisibilidade da unidade da vida e da unidade de todas as coisas. Viva isso de forma prática, não apenas de modo conceitual. Permita que se infiltre no seu ser nos níveis mais profundos e que se torne parte do seu subconsciente e da reação imediata a todos os encontros da vida. Viver esta mensagem é a melhor forma de partilhá-la. Depois, compartilhe de outras formas também. Leve-a para o mundo. Torne-a disponível a todas as pessoas. Conte-lhes sobre o Deus do amanhã e sobre a nova espiritualidade, mas não tente fazer isso individualmente. O trabalho é grande demais, a tarefa grandiosa demais para ficar a cargo de uma só pessoa. E se uma pessoa tentar, essa pessoa pode ser chamada de falso profeta, de charlatão ou coisa pior. Forme uma coletividade para executar esse trabalho. O dia do mestre individual já passou e já terminou o tempo do único mestre. Agora é hora de trabalhar em conjunto, em grandes números, lembrando que sempre que 2 ou mais se reunirem, eu estarei lá. Poderíamos formar uma equipe e chamá-la de Equipe da Humanidade. Então, poderíamos pedir para pessoas de todos os cantos do mundo criarem este espaço para a nova espiritualidade emergir sobre a Terra. Essa é uma ideia excelente. Convido a fazer exatamente isso. O único problema é que, quando as pessoas comuns falarem sobre essas coisas umas com as outras, muitas vezes ficarão sem argumentos. Muitas pessoas não saberiam como articular esta mensagem, explicando do jeito que está dito aqui, para transmiti-la do jeito que você transmite. Todos têm a capacidade de transmitir essa maravilhosa mensagem de unificação. Todos vocês têm o dom da comunicação de que vão precisar. A sua mensagem é a sua vida vivida. A sua dádiva é o seu ser divino que se manifesta. Simplesmente deixe que o seu ser se expresse do seu modo exclusivo. Não omita nada.
Não tema o fracasso, não deixe nada para depois, não esconda a sua luz, mas deixe que ela brilhe para todos verem o milagre que você é, e assim saberem que eles também são milagres, pois os outros veem a própria possibilidade na realidade do que você é. Lembre-se sempre disso. Os outros veem a própria possibilidade na realidade do que você é. Por isso, seja um modelo para o mundo. Seja a esperança da humanidade. Esse é um chamado muito inspirador. Seja a esperança da humanidade. Será que merecemos este convite? Eu não tenho certeza. Confiem no amor que flui através de vocês. Confiem na verdade que vive dentro de vocês. Confiem no processo da vida nela mesma que vocês representam. Isso lhes dará o caminho exato, as condições perfeitas, os momentos certos para que vocês possam se transformar na mensagem que desejam enviar. Confiem neste processo e terão esta experiência. Faremos isso. Vamos nos abrir para essa confiança e vamos nos abrir para essa possibilidade. E como sugere, além de fazer o melhor possível para viver essa mensagem, faremos tudo o que pudermos para que ela circule e se espalhe por toda parte. Quem são esses nós de quem você fala? Bem, achei que podia falar no plural aqui. Eu tenho certeza de que outras pessoas vão se inspirar para ser a esperança da humanidade também. Sim, mas é importante ser responsável apenas pelo seu ser. Você faz a sua parte e não se preocupa com a pessoa ao lado. Senão, se não tomar cuidado, acabará esperando essa pessoa que está ao seu lado. E ela ficará esperando a pessoa que está ao lado dela. E assim por diante. E nada acontece, nada começa. Está bem, então serei eu. Farei o que puder. O que você nos deu aqui nesse diálogo pode formar uma base para começar a explorar uma nova maneira de compreender Deus. E acho que as 9 novas revelações apresentadas em As 9 Revelações, Uma Conversa com Deus, também são extremamente importantes. A clareza delas é de tirar o fôlego. Tudo isso, mais os 5 passos para a paz, descobertos naquele primeiro diálogo, pode bastar para criar o espaço de possibilidade para uma nova espiritualidade emergir na Terra. Sim, você recebeu todas as ferramentas. Não só nesses livros, mas em todos os escritos esotéricos e ensinamentos sagrados da sua civilização global. E agora aqui, neste livro, direi coisas novas sobre esse novo Deus, para você poder compreender melhor a verdadeira natureza do divino. Na verdade, Deus não pode ser explicado, pode ser apenas vivenciado num ponto que está além da compreensão. No entanto, palavras podem abrir um caminho para este ponto e as outras pessoas podem ajudar nessa jornada. Portanto, use este livro como uma introdução ao Deus do amanhã. Não a única e não a melhor, um ponto que vamos discutir com mais detalhes mais tarde, mas muito útil, pois combina a eterna sabedoria dos antigos com as novas articulações dos mestres contemporâneos para trazer as descobertas de todos os tempos. Esse diálogo fará com que você entenda que os seus muitos mestres dizem a mesma coisa de formas diferentes, falam a mesma verdade em línguas diferentes, têm a mesma visão a partir de perspectivas diferentes e anunciam a mesma realidade por meio de experiências diferentes dessa realidade. Junto com as novas revelações, este livro pode levá-lo a uma mudança radical, individual e coletiva. E o que é necessário agora para salvar o mundo é essa mudança radical.